Olá, Rafael Golden aqui e hoje um episódio especial da newsletter BIM 360, Processos para a Gestão de Projetos, onde eu irei demonstrar na prática como a aplicação do método dos pacotes de entrega integrados pode funcionar, na verdade ele funciona, para resolver os seus problemas na transição entre a gestão tradicional para a coordenação do projeto, com as estruturas analíticas dos projetos, todo o fluxo do processo para gerenciamento, e as tarefas do dia a dia, ou seja, a conversão das tarefas tradicionais para a gestão ágil, onde a sua equipe de analistas, projetistas, executam as tarefas dos projetos. Então, vou demonstrar aqui na prática, utilizarei alguns recursos de sistemas e de WorksOS para apresentar esse trabalho, mas poderia ser feito em qualquer outra, né? Primeiramente, eu vou fazer uma leve apresentação, para não ficar muito teórico, sobre o diagrama funcional, o diagrama de domínios do método dos pacotes de entrega integrado, como que ele funciona para o horizonte dos projetistas e para o horizonte da coordenação de projetos, e vou, na prática, colocar um modelo para um exemplo de coordenação do projeto, ou seja, não é o horizonte do projetista, mas a conversão seria a mesma, bastaria fazer alguns ajustes. Então, vamos para, primeiramente, a apresentação do domínio. Vejam que aqui nós temos, esse daqui é a figura do domínio consolidado da metodologia, do método PI, dos pacotes de entrega integrado, onde basicamente aquilo que nós já temos dito há um tempo já, é dividido entre domínio estratégico e domínio operacional. O domínio estratégico, ele está dentro do conjunto dos processos primários e estratégicos, onde nós temos os três princípios de gestão: gestão do projeto, gestão da informação e gestão do ativo. A gestão do projeto tem o agrupamento dos processos de coordenação. A produção da informação, onde os projetistas atuam, tem os processos operacionais. O horizonte da obra também tem processos operacionais, só que para a produção do ativo. E depois, para a gestão do ativo, você tem processos de coordenação. Esse domínio da gestão da informação, ele na sua integração entre produção da informação e produção do ativo, nós temos o domínio operacional. Dentro desse domínio operacional ocorrem as fases do projeto, desde a sua viabilidade até a sua etapa de manutenções e garantias. E dentro dessas fases do projeto você tem a produção da informação dentro das fases do projeto, com uma integração com a produção do ativo nas suas etapas de obra entre o horizonte do projeto executivo e as contratações de serviços e materiais. E olha, no núcleo desses domínios, ou seja, no núcleo do conjunto de informações para a produção do projeto, estão os nossos tão queridos e tão esperados pacotes de entrega, que eles são orientados na sua execução por processos operacionais. E é exatamente nessa transição entre os pacotes de entrega e os seus processos operacionais que ocorre a transformação da gestão tradicional, orientada pelo PMBOK, pela 21500, onde existe uma estrutura analítica do projeto bem tradicional, para a gestão ágil. É onde você pode juntar toda a capacidade dos fluxos e cronogramas de projeto com sistemas como Notion, Monday e de todos os tipos que existem para poder coordenar de forma eficiente os processos da sua organização, da sua empresa, do seu pequeno escritório, não importa o tamanho, o que importa é a vontade de organizar e de estruturar. Então, o que nós iremos fazer? Eu irei pegar uma fração dessa camada dos projetos executivos, que é o exemplo que eu irei trazer, para estruturar os pacotes de entrega pelo horizonte desses agrupamentos aqui. Montei uns agrupamentos de exemplo para a produção de projeto na fase executiva e irei transformá-los, irei mostrar o poder dos pacotes de entrega para facilitar a coordenação e trazer dados e insights maravilhosos para o seu processo. Uma observação: quando nós vamos para o horizonte dos projetistas, deixa eu mostrar aqui, há uma pequena mudança, mas eu irei abordar após apresentar o pacote da coordenação. Vamos primeiro para o pacote da coordenação. No meu curso de cronogramas, aliás, deixarei um link aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar e falar com a minha e conversar com a minha assessoria para poder ter acesso à próxima turma do meu curso de cronogramas ou o meu curso de gestão ágil para coordenação de projetos, um curso maravilhoso para engenheiros e arquitetos que querem aprimorar
a forma como eles coordenam e estruturam os processos dos seus departamentos, do seu escritório, da sua empresa ou da organização que ele é diretor, certo? Então vai estar o link nessa descrição. Em um desses meus cursos, eu sempre apresento para minha turma um edifício exemplo. E nesse edifício exemplo, eu faço agrupamentos táticos e pacotes de entrega para poder organizar meu fluxograma. Essa é a base principal para quando nós vamos olhar o método PI pelo aspecto operacional, ou seja, pelo aspecto de produção mesmo, de mão na massa, do dia a dia, onde a coordenação faz a diferença. Então, no exemplo que eu trouxe na minha última turma, eu coloquei, aqui é um nome fictício, logicamente, nós fazemos o agrupamento primeiro olhando para o edifício como um objeto que será transformado, ou seja, no ativo que ele vai ser construído. E nós sempre desejamos, como coordenação, um agrupamento, pacotes táticos que nos tragam controle sobre o processo de compatibilização. Ou seja, a metodologia dos pacotes de entrega ela é orientada pelo princípio de que a coordenação do projeto é a protagonista. Agora, não é a coordenação do projeto pelo horizonte da incorporadora ou construtora, é a coordenação do projeto por qualquer horizonte, seja ela a coordenação do projeto para a produção da informação nos escritórios de projeto, ou no meu caso, que eu mais aplico para gestão da produção da informação, ou seja, no horizonte da incorporadora e construtora. Nesse exemplo do curso, nós pegamos e fizemos alguns agrupamentos. Os pavimentos tipos, nós agrupamos em um pacote chamado base tipo. Os pavimentos atípicos, sendo seus térreos e subsolos, nós agrupamos em base atípicos. Nós criamos um outro agrupamento abaixo do base tipo, chamado subsistemas tipo, irei demonstrar posteriormente quais disciplinas que nós colocamos nesse agrupamento, e abaixo de subsistemas tipo, instalações tipo. Equivalentemente, colocamos para o embasamento base atípico, subsistemas atípicos. Um agrupamento específico para paisagismo e interiores, outro agrupamento para contenções e fundações, um agrupamento para instalações infra, que é o equivalente a instalações tipo, só que para os pavimentos atípicos, e um agrupamento final para a fachada. Na lógica de sucessão e predecessão, base tipos alimenta subsistemas tipo, que alimenta instalações tipo, que dá saída para a fachada e instalações infra. Base atípicos dá saída para paisagismos interiores, subsistemas atípicos, contenções e fundações, e paisagismos interiores, subsistemas atípicos, instalações infra. Instalações infra é quem limita a fachada. Isso no planejamento estratégico. Agora, logicamente, precisamos detalhar um pouco mais esse fluxo. Isso daqui foi um agrupamento funcional. Aí começa a magia dos pacotes de entrega integrado. Ele tem a capacidade de descascar a cebola, que é fazer essa coordenação. E é descascar essa cebola para não fazer você chorar. É uma cebola que não faz chorar. Então a gente vai descascar para evitar que você fique chorando quando as informações chegam atravessadas e fora de contexto. Nas raias, aí a gente, para fazer uma organização, deixar um pouquinho mais funcional, a gente usa um artifício que é um diagrama de raias, onde a gente pode montar uma arquitetura de processos bem básica, nada muito assustador. Nós dividimos essa raia em alguns níveis horizontais. O primeiro nível horizontal são os requisitos da coordenação ou os pacotes de integração. Na segunda raia horizontal vem o primeiro agrupamento definitivo, que são os tipos. No terceiro nível da raia horizontal, os atípicos. No quarto, infra, e no quinto, detalhamentos. Caso tenha algum pacote de integração com a fase seguinte, por exemplo, pacote de integração com obra, para contratar equipamentos, para compra de materiais, para contratação de mão de obra, e algum indicadores, pontos de controle que seja necessário para delimitar e informar o desempenho e performance do projeto para as partes interessadas, diretoria, pares, investidores, fundos de investimento, ou marcar pontos de controle, reuniões de compatibilização externas, apresentação de resultados ou controle financeiro. Então essa raia de indicadores serviria para isso. Dentro desse fluxo, a gente tem que detalhar agora como aquele macrofluxo anterior, ou seja, o domínio tático, funcional, ou seja, um fluxo funcional simplificado, ele funciona na prática pelo horizonte da coordenação. Então, pegando a raia dos tipos, que é a raia dominante de saída do processo, conforme nós detalhamos anteriormente, você tem o fluxo operacional base tipo, que delimita uma etapa de passagem, uma etapa de validação, comp base tipo.
A comp base tipo libera para o fluxo operacional subsistemas tipo, que libera para a comp subsistemas tipo. E o fluxo segue toda essa ordem, obedecendo a lógica do fluxo funcional anterior. Só que o fluxo operacional base tipo, como definição e como pacote de trabalho, ele não significa nada, porque ele não orienta sobre o nível de informação necessário e o nível de detalhe necessário. É aí que nós montamos toda a estrutura do fluxo operacional, onde os pacotes de entrega operacionais são delimitados. São eles que são definidos e repassados em todas as estratégias de gestão. Cronograma, escopos de entrega, dashboards, para que se faça o acompanhamento com os projetistas e as equipes de coordenação e compatibilização, interna ou externas. Então, o fluxo operacional base tipo dá origem para o fluxo operacional base atípicos numa mesma lógica. Percebam que no fluxo operacional base tipo, como ele faz a migração para o fluxo operacional base atípicos, há uma mudança de raias. E, logicamente, para o fluxo operacional base atípicos, que ele é o que dá origem para o fluxo operacional contenções e fundações, também é uma mudança de raias. E assim por diante, acontece também com a raia de detalhamentos, que é onde fica o fluxo operacional de fachadas. Vamos ver como isso fica na prática, no fluxo funcional para os pacotes de entrega? Vamos primeiro para o fluxo operacional base tipos e atípicos. Aqui poderia ser feito só o do base tipo, caso fosse um fluxo real, que é bem mais extenso. Para simplificação e para apresentação aqui para vocês nesse vídeo tutorial, eu simplesmente agrupei tipos e atípicos. Eu deixei as duas raias, inferior e superior, para facilitar a compreensão. Nós temos os requisitos de entregáveis, ou seja, uma integração da fase anterior, como eu trouxe aqui um exemplo de executivo anteprojeto, que pode ser projetos comentados, modelos de documentação, se você tiver na metodologia BIM, BCFs, IDS, todos os protocolos de comunicação necessários. Organização do CDE, que é a base onde os projetistas cadastrarão seus modelos de informação do projeto. E só após isso tem a primeira entrega da equipe de arquitetura, que é o primeiro pacote de entrega desse fluxo operacional dos bases tipos. Então, a arquitetura entrega na sua fase X, isso daqui é um identificador da sua fase estratégica, o pacote arquitetura base tipo no seu nível de informação essencial. Isso obedece à regra da metodologia BIM. Mais para frente, no segundo vídeo, eu irei demonstrar o que são esses níveis de informação e como eles podem ser utilizados. Percebam que esse pacote de entrega, ele libera para o fluxo de validação da coordenação. A coordenação também está na raia de produção do fluxo operacional do projeto, com um pacote de entrega dela também. Coordenação, liberação, base tipo EX. É um pacote do tipo liberação da equipe de coordenação. É um pacote diferente, por exemplo, do compatibilização, que é um agrupamento entre o recebimento da base de arquitetura, a passagem da liberação pela própria organização, a produção do pacote de estrutura base tipo essenciais, após a sua reunião de compatibilização, todas as suas tarefas de análise e conceitos do projeto feitos sobre as bases de arquitetura e estrutura numa reunião objetificada, com contexto e definida, aí sim, esses mesmos projetistas produzem seus pacotes de entrega de nível revisão, que é arquitetura base tipo revisão e estrutura base tipo revisão. Somente após a entrega desses pacotes do tipo revisão é que nós vamos para o fluxo operacional subsistemas tipo. Percebam que essa lógica se aplica para o horizonte de todos os pacotes. Com todas as suas validações, alguns pacotes, obedecendo até a lógica da 19.650 parte 4, passam direto pelo fluxo operacional, ou seja, estrutura base atípicos essenciais libera para a estrutura base atípicos complementares, que é a base para o fluxo operacional de contenções e fundações. O que significaria isso na prática? Estrutura produz os seus modelos de informação de projetos necessários para a etapa de compatibilização das bases atípicos, só que, logo após entregar essas informações essenciais, ele entrega informações complementares, não necessárias para a compatibilização base atípicos, como planta de cargas, informações necessárias para contenções e fundações. Com essas informações, é possível que o fluxo operacional de contenções e fundações já aconteça, ou seja, a produção dos pacotes de entrega de contenções e infra do projetista de fundações. Esse é um resumo funcional do fluxo operacional dos pacotes de entrega. Continuando, agora nós temos o desafio: transformar esses pacotes
de entrega que estão nesse fluxo funcional operacional, ou seja, são os fluxos onde as operações de desenvolvimento do projeto, compatibilização, coordenação, revisão e passagem para a equipe que vai produzir essa obra funcionam na prática. Qual que é o desafio? Pegar esse fluxo. Na verdade, é um desafio que após a metodologia PI fica facilitado. É pegar esse fluxo e passar para o dia a dia da coordenação e da gestão. Para fazer um overview, esse daqui é o fluxo operacional base tipos e atípicos. Esse daqui é o fluxo operacional subsistemas tipo e atípicos, com a mesma lógica. Tem os seus requisitos de entrega, os seus pacotes de entrega, etapas de compatibilização, etapas de revisão e dão saída a outros novos fluxos, né? Aqui nesse caso, por exemplo, de subsistemas tipo, ele dá saída ao fluxo operacional instalações tipo. Quando nós vamos aqui no fluxo operacional instalações tipo, nós temos como requisitos os pacotes de revisão do fluxo operacional anterior de subsistemas. Após isso, a produção dos essenciais, tanto de elétrica quanto de hidráulica, a sua compatibilização, sua revisão. Como estamos falando de um processo executivo, nesse exemplo aqui que eu trouxe, eles dão saída direta para o fluxo operacional liberado obra tipo. Mais para frente, penso em gravar um vídeo sobre como fazer o fluxo funcional e operacional do status liberado obra, desse agrupamento de projetos tão utilizado aqui no mercado imobiliário. Então, esse fluxo é funcional para todos os pacotes de entrega, para o fluxo operacional interiores e paisagismo, para o fluxo operacional de contenções e fundações e também para o fluxo operacional de fachadas. Beleza, algum de vocês irão me dizer, olha Rafael, tudo bem, beleza, o fluxo está bonito, está um agrupamento, o domínio do fluxo funcional parece claro e objetivo, mas como nós podemos operar isso na prática? Eu poderia demonstrar isso através de planilhas, através de um caderno de papel aqui, mas eu vou preferir utilizar uma WorkOS. Nesse caso, pelo meu próprio domínio, pela minha similaridade, utilizarei a Monday, que é uma plataforma WorkOS muito famosa, talvez uma das maiores do mercado. Mas tudo que eu estou demonstrando aqui na Monday funcionaria no Asana, no ClickUp, no Notion, ou também na sua ferramenta, no seu CDE que você utiliza aí para os seus tópicos de compatibilização. Então vamos pegar aqui. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós pegamos aqueles agrupamentos e transcrevemos para uma base de dados funcional. Percebam que eu trouxe aqui para o Monday, para esse agrupamento exemplo teórico que eu trouxe aqui, né? Baseado naquele edifício que nós propusemos no meu curso. O edifício Voelma 1. No edifício Voelma 1 temos todos esses agrupamentos. Quando eu venho aqui para o meu exemplo, eu repito esses mesmos agrupamentos. Percebam que interessante. Como eu cadastrei os agrupamentos, as equipes de produção do projeto, as que participarão, tanto as equipes de produção como as equipes de coordenação. Os locais e as referências de locais entre esses pavimentos, ou seja, o primeiro pavimento, ele pertence ao agrupamento base tipo, subsistemas tipo, e as equipes que participam da sua etapa de coordenação e produção da informação são projetos executivos e todas as outras disciplinas, menos fundação. Quando nós vemos aqui para o nível fundação, nós temos a mesma coisa, só que com arquitetura, estrutura e fundações, pois eles participam do aspecto de coordenação. E aqui deixei para mostrar para vocês a vinculação do agrupamento contenções e fundações. Podemos fazer isso para todos os outros agrupamentos. Como há uma conexão entre quadros, nós podemos fazer essa brincadeira para todos os tipos. Então, instalações tipo envolve hidráulica, no nosso exemplo aqui, e elétrica. E os seus locais, nós temos por agrupamento, nós pegamos as coberturas e o lazer e o penthouse no tipo, mas é por uma questão estratégica de coordenação. Então aqui nós temos, olha, todos esses pavimentos estão dentro do tipo. Quando eu vou lá nas equipes, agora eu tenho a correlação desses agrupamentos. Então eu posso continuar fazendo essa correlação para os pacotes que faltaram. Então interiores e paisagismo, nós temos paisagismo e decoração. Quando nós colocamos aqui, nós podemos selecionar os pavimentos que eles participam. No caso, paisagismo e decoração estarão no térreo. Como temos decoração também no subsolo, caso tenha alguma área que participa do subsolo, mas eu acho que no exemplo eu não coloquei. E o lazer superior, por conta de decoração e às vezes também paisagismo. Como temos decoração também participa
Ah, não, mas ela está nos subsistemas. Olha aqui, decoração a gente colocou junto com subsistemas. Instalações infra, nós temos elétrica e hidráulica. Olha só. E os pavimentos são subsolo, térreo. Perfeito. Contenções e fundações. Nós temos fundações e estrutura. E o local é fundação. Fachadas, nós teremos arquitetura e paisagismo. E os locais, nós teremos do térreo até a cobertura. Então, aqui a gente tem todos esses pavimentos aqui. Beleza. Pronto. Temos toda a correlação de agrupamento, equipes e locais realizadas. Com esse leve agrupamento numa ferramenta WorkOS, nós, como gestores e coordenadores, ou até mesmo os analistas de projeto, conseguem ter dashboards, BIs, interessantíssimos, que demonstram quais são os agrupamentos, os pacotes de agrupamento que têm mais tarefas envolvidas. Por exemplo, o base tipo, base atípicos e subsistemas são os que envolvem mais disciplinas. Conseguimos também verificar quais são os pavimentos de maior interação entre projetos. Imagine isso daqui expandido para todas as fases do empreendimento e para todas as disciplinas. E é possível manipular esses agrupamentos de qualquer forma. Então é uma ferramenta é uma WorkOS com a parte de diagramas, de gráfico, de indicadores, de estatística, é muito facilmente manipulável, né? Então a gente pode alterar a forma de empilhamento. Então eu não quero ver por equipes, eu quero ver por locais. No caso aqui, vamos pegar agrupamentos. Então, olha só, agora a gente já consegue ver os pavimentos pelos seus agrupamentos. Então, o lazer superior é o que tem maior agrupamentos de compatibilização envolvidos. E assim por diante, né? Então, eu vou voltar aqui para as minhas equipes, que era a primeira versão. E olha só, a gente consegue ver por equipes a quantidade de agrupamentos. Então, é um BI poderosíssimo que a gente pode ter. Beleza. Fiz isso, fiz meus agrupamentos, marquei minhas equipes, fiz a interoperabilidade com os meus locais e fiz a correlação. Agora eu preciso operar isso na prática. Para operar isso na prática, nós precisaremos usar algumas ferramentas. Ferramentas, por exemplo, de cronogramas. Para não ficar só aqui no Monday, eu vou levar esse mesmo exemplo, só que agora para o Project, e vou mostrar o poder da estruturação dos dados orientado para pacotes de entrega e a sua funcionalidade na observância das informações desse exemplo de projeto que nós trouxemos aqui. Então, basicamente, aqui um Project convencional, nada muito refinado. Podemos até... Olha só, hein? Vou deixar uma pegadinha aqui no vídeo. Quem perguntar, quem chegou até aqui, quem tiver paciência e deixar no comentário, eu irei enviar o modelo desse project com os agrupamentos de Gantt e linha de balanço já feitos, prontinhos para você utilizar nos seus projetos. Então tem que postar aqui embaixo assim, ó, que a minha assessoria irá entregar esse modelo de project para vocês. Olha só que interessante. Nós temos aqui o mesmo exemplo daquele projeto. Existem umas formas fáceis de fazer esse pacote aqui de dados através de o próprio Excel, CSV, você pode importar de um sistema para o outro, ou você pode utilizar o meu app de coordenação, que é integrado ao Monday, que é o Make Pro. Então eu vou deixar um link também para você poder falar com a equipe da Make Drive, caso você tenha interesse de implantar a Monday e o Make Pro na sua coordenação de projetos. Olha só, percebam que o agrupamento inicial é só o próprio projeto em si, porque eu preciso validar a duração total desse projeto. Mas todo o horizonte do cronograma foi orientado pelos pacotes de entrega em definitivo. Quando eu precisar de algum agrupamento específico, o que eu faço? Eu abro uma coluna personalizada para colocar o novo status. E aí, nessa coluna, é que eu classifico a minha informação, para que eu possa fazer a comutação de linhas de Gantt, né, para o gráfico de Gantt, para linhas de balanço de forma muito funcional. Mesmo no Project, que é um software bem robusto, que permite macros, permite fórmulas para interagir entre células e colunas, aqui mesmo uma simples formatação e base de Project já é suficiente para vários insights de coordenação. Se eu mudar essa visualização para semanas, a gente percebe a funcionalidade do gráfico de Gantt para os pacotes de entrega, eu percebo o funcionamento do projeto, eu consigo perceber
o overload de recursos, né? E eu posso tomar decisão se eu aumento a duração, ou seja, eu aumento o tempo de latência ao invés de hierarquizar essas tarefas. Mas a função mais potente dos pacotes de entrega é possibilitar a comutação para as linhas de balanço, que é particularmente o que eu mais gosto para fazer a gestão dos projetos. Vejam, temos os requisitos, como a raia principal. Logo depois, nós temos os tipos. Então, aqui percebam que eu deixei as raias e os agrupamentos principais como o segundo nível. Então, eu consigo perceber as dependências. Percebam que há uma decalagem entre a infra e detalhamentos. Isso muito por conta dos seus predecessores. Já que no meu fluxo, vamos voltar aqui para o fluxo, nós colocamos que os detalhamentos de fachadas vindas de arquitetura vêm só após a revisão de paisagismos interiores e decoração interiores e paisagismo. Todos para a raia de atípicos na sua nível de informação essencial. Olha só, e é muito fácil comutar com os pacotes de entrega integrado também em todos os níveis de linha de balanço. Então aqui a gente tem uma outra linha de balanço aqui, só que aqui eu já tenho as tarefas diretas. Olha que legal, a gente consegue verificar a dependência entre as linhas de balanço. Então você percebe que existem duas transições entre a raia tipos e atípicos, uma entre arquitetura base tipo essencial e arquitetura base atípico essencial, que é a mudança de raia dos pavimentos tipos para os pavimentos atípicos, e outra que é a saída de hidráulica tipo revisão para as saídas de instalações do atípicos também. Então, existem essas comutações aqui entre as raias. Se eu pegar aqui e eu abrir a infra e a atípicos, eu vou ter isso para o horizonte de fundações, que é o pacote complementares de estrutura base atípicos complementares. Então, se eu voltar no meu fluxo, isso também está detalhado. Ó, estrutura base atípicos complementares é quem libera fundações, ou seja, as plantas de carga, né? Aqui, vamos voltar aqui. Cadê a estrutura base atípicos? Cadê você? Aqui. Estrutura base atípicos libera o fluxo operacional de contenções e fundações. Olha o poder que isso dá para o coordenador e para o gestor desse projeto. Ele consegue perceber a decalagem, ele consegue perceber onde os recursos podem estar empilhando. Há, logicamente, um overload de recursos aqui no atípicos e tipos, porque são os mesmos projetistas. Cabe ele decidir se ele vai hierarquizar as tarefas ou se ele vai aumentar o tempo de latência para a entrega desses pacotes. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode também usar essa mesma estratégia que eu fiz no Project através do Make Pro, que é o nosso aplicativo que nós utilizamos para fazer essa conversão de integração entre Project ou outras ferramentas de cronograma para o Monday e trabalhar 100% numa ferramenta de gestão ágil. E é onde as suas equipes responderão às necessidades de tarefas e atividades. Terceira parte e última desse vídeo explicativo, desse mini tutorial do método PI para a prática de coordenação de projetos, seja você projetista, seja você escritório de coordenação, ou seja você incorporador ou construtor. Então, no último vídeo eu mostrei os pacotes de entrega integrados no Project, uma ferramenta de cronograma padrão, muito funcional, muito robusta, mas que dificulta um pouco a troca e compartilhamento de informações e a validação das entregas desses pacotes, né? E tirar todos os dados necessários, integrar com as equipes externas, enfim. Para isso, nós utilizamos um recurso do Monday para integrar o Project com a própria base de dados do Monday. O que nós precisamos fazer para isso? Então, percebam que aquele mesmo cronograma ele está integrado aqui no Monday, ou seja, o cronograma feito no Project está com a interoperabilidade no Monday. Você pode fazer isso de forma manual, ou caso você deseje, como eu disse anteriormente, você pode utilizar o Make Pro, o aplicativo da Make Drive, que transforma o Monday no CDE definitivo para coordenação e compatibilização de projetos na construção civil. Então, eu utilizo o artifício do aplicativo da Make Pro para fazer essa integração, para mostrar que toda aquela potência de processamento do Project pode ser integrada para que você utilize os recursos de uma ferramenta de gestão ágil que é o Monday, né, que é a Monday. Percebam que as linhas de balanço aqui
tem as mesmas funções, eu ganho todos os recursos visuais e a possibilidade de atrelar a essas linhas de balanço legendas muito mais rápido. Não precisa ter muito conhecimento, como que no Project também a gente fez, mas tem algumas limitações que dificultam essa interoperabilidade. Então aqui todos os agentes do projeto, sejam projetistas, sejam a própria equipe de analistas, terão acesso a esse cronograma na sua versão linha de balanço, né, que mostra a mesma escala e decalagem dos pacotes nas suas raias, e também o Gantt, né, tradicional, para ver o que está no horizonte de produção. Então, nesse nosso projeto, nós temos a arquitetura X base tipo essencial sendo produzida aqui nessa semana, né, vamos mudar aqui o horizonte para semanas, ó, sendo produzido nessa semana com o seu... Eu fiz um identificador aqui no Monday, ele é muito fácil para criar identificadores. Então eu criei um identificador aqui com a sua função de fórmulas, e nesse identificador nós colocamos aqui o seu ID da tarefa, a sua identificação, base tipo, né, no caso, e também colocamos a duração, então uma tarefa de 7 dias, já que aqui vem só a marcação do cronograma, e quais são os seus predecessores, né? Tarefas 2 e 3. E a tarefa 2 e 3 estão aqui. Então, fica fácil fazer a pesquisa, né? Então, você pode vir aqui, ó, você desmarca todas as colunas, deixa a coluna simplesmente de predecessoras, e se você quiser ver, pô, mas ele aqui está com a predecessora 2 e 3. Se eu colocar 2 e 3, quem será que é essa predecessora? Olha só. Então, ele vai marcar aqui assim. Ah, não, eu quero procurar pelo seu ID. Então eu venho aqui, desmarco predecessores, ou deixo as duas, até para facilitar. Então eu venho aqui e coloco 2. Né? Opa, 2 e 3. Aqui, aí eu tiro a coluna 2 e ele me mostra aqui tudo que está relacionado nessa ID com a coluna 2. Então é uma facilidade. Então se eu tirar aqui, vamos tirar predecessoras para ver se ele rastreia o pacote anterior. Então a gente vai colocar aqui, põe o 2, vamos fazer um filtro direto, cadê aqui? ID, valor 2. Olha aí, ele já buscou aqui integração atípicos, pacote 2. Então, muito funcional, muito fácil de trazer as suas linhas de predecessão e sucessão. Então, permite que o coordenador e o gestor de projetos faça qualquer tipo de acesso. Mas beleza, Rafael, você está me mostrando o mesmo cronograma do Project que eu já tinha, só que agora numa outra ferramenta. Quais outros benefícios? Lembra que nós fizemos os agrupamentos, que respeita a ordem, a lógica dessas raias, que representam o nosso agrupamento do nosso edifício Velma 1 para a divisão que nós fizemos estratégica para o horizonte de coordenação. Nós delimitamos as equipes, então aqui estão as equipes pelos agrupamentos, pelos locais. Nós temos também os locais correlacionando os agrupamentos e as equipes, são bancos de dados de correlação. E aí vem os tópicos de compatibilização, nos seus níveis de informação. Olha que legal. Então, como eu vou integrar as equipes de projetistas dentro desse quadro de cronogramas, que é o que mostra aqui? Por exemplo, a arquitetura EX base tipo. Aqui eu vou colocar eu mesmo, para exemplo. Então imagina que eu fosse o arquiteto ou a equipe de coordenação, já que nós podemos cadastrar equipes aqui, eu estaria atrelado a esse pacote e também a esse pacote de entrega e a também o seu nível de informação, que está atrelado nesse outro quadro, que é o de tópicos de compatibilização, onde a equipe da incorporadora, da construtora, vai colocar para o nível gráfico todos os requisitos do projeto, para o nível de informação a mesma coisa, requisitos da organização, ou seja, o escopo para se produzir. O arquitetura EX base tipo essencial fica definido, contextualizado. E aí, conforme as entregas vão acontecendo, ou pela sua correlação, você pode falar assim, olha, o nível gráfico desse pacote nós iremos receber aqui no base tipo, o nível de informação também, né? Aqui a mesma coisa. E aqui a equipe de coordenação de compatibilização pode dar o seu finalizado, em andamento, faz o seu controle dessas tarefas. Você pode colocar aqui uma outra coluna status, para que o projetista informe a finalização, ou você pode trabalhar com o horizonte só da coordenação. Aí é uma escolha do processo de coordenação.
olha que interessante, você consegue ter todo o acesso daquilo que você está criando. Isso daqui respeita as bases fundamentais dos processos de containers de informação da 19.650, né? A norma BIM. Olha, eu acho que essa é a forma mais funcional, é como nós trabalhamos, tanto as minhas equipes de coordenação de projetos da MAC, quanto as equipes de gestão e coordenação de projetos e produção de projetos do grupo DRC. Coisa interessante, eu disse que utiliza um aplicativo, vou dar um spoiler para vocês aqui muito rápido. O aplicativo que eu estou falando é o Make Pro. Ele, além de carregar documentos, carregar visualizações, colocar o BIM no Monday através de BCF e DS, ele também possibilita também a estruturação de um GED, ou seja, ele agrupa todas as necessidades de um CDE funcional, dinâmico e quase sem limites que uma coordenação de projetos precisa. E outra coisa legal, com a possibilidade desses níveis de informação, é que você tem um acompanhamento final do seu cronograma. Então você vai dando o status, se você quiser continuar utilizando o Project para acompanhamento, você vai fazendo a interoperabilidade entre Project e Monday para acompanhar o desempenho do seu projeto. Eu disse na primeira parte do vídeo que eu ia fazer uma observação sobre a diferença do fluxo operacional para o horizonte da coordenação de projetos e para o horizonte do projetista. Eu vou abordar simplificadamente aqui nessa última parte desse vídeo, da nossa newsletter, e prometo que trarei um vídeo específico para o fluxo operacional de produção de projetos, ou seja, a produção da informação, que obedece à lógica na nossa metodologia desse domínio aqui. Vamos lá para esse domínio. Aqui, ó. No domínio de produção da informação, né? Então ele obedece a essa lógica. São os processos operacionais para os pacotes de entrega, que eles estão na raia dos projetistas. A diferença que é, enquanto o fluxo operacional dos projetos corre nas raias de coordenação, pacotes de entrega dos projetistas, quando nós vamos para o horizonte de um escritório de projetos, a raia onde o pacote de entrega da coordenação, da incorporadora, da construtora, da gerenciadora externa, passa aqui no eixo, as tarefas da equipe de projetistas, elas ficam nas bordas. Então, o que os projetistas precisam padronizar como pacotes? Os pacotes de requisitos e os pacotes de modelos de informação. Imagina que aqui, para esse horizonte dessa incorporadora e construtora, os projetistas têm que responder para a necessidade, o projetista de arquitetura, PR, base, arquitipo essenciais. São os pacotes de entrega de arquitetura para o agrupamento do tipo, para a etapa de compatibilização base do nível essencial. Como esse projetista vai trabalhar com várias outras incorporadoras e construtoras, várias outras organizações, ele deve padronizar os seus pacotes de requisitos e seus pacotes de modelo de informação para que ele saiba e desenhe para cada tipo de função e para cada tipo de projeto que ele faça para qualquer incorporadora e construtora, qual pacote ele vai referenciar. Ou seja, se isso daqui fosse uma outra incorporadora e construtora, vamos dar um exemplo rapidamente aqui, que tem algum outro que tem simplificado, ela só tem, por exemplo, aquele pacote. O projetista poderia simplesmente dizer o seguinte, olha, eu vou entregar toda essa minha informação junto com essa outra aqui, ou seja, a informação não se perde, né? Então, como ele tem que operar sobre a mesma lógica, independente do projeto que ele esteja fornecendo, ou seja, da incorporadora que ele esteja trabalhando, o que muda é a raia da coordenação, da incorporadora e construtora. A raia de quem produz o projeto continua a mesma. Ele só vai ter que agrupar, desagrupar ou até fazer alguma personalização, que ele deve verificar se faz sentido para o seu escopo, para atender às necessidades da incorporadora e construtora, conforme o seu fluxo. Ah, mas e se a incorporadora e construtora ou se a gerenciadora do projeto não tiver um fluxo definido? Não importa, você ainda consegue entender quais são os pacotes de requisitos e os pacotes de entrega de modelos de informação que a sua equipe trabalha. E aí você vai poder negociar, já que essa incorporadora e construtora não tem um processo estruturado e organizado, como você vai fazer para entregar esses pacotes. Irei abordar com mais detalhes isso em um próximo artigo da newsletter. Agradeço para quem ficou até o final. Comente quero para você que assistiu até aqui e receba gratuitamente o modelo desse project, bastando entrar em contato com a minha assessoria, hein? Um abraço e até a próxima vídeo da nossa newsletter BIM 360 em processos para gestão de projetos.